Qual foi o principal mérito hoje do Ceará diante dessa equipe do Diabo? Foi não desistir jamais e não se desorganizar. Primeiro tempo, ele foi muito difícil para nós, porque a gente tomou um gol muito cedo. E a gente teve que manter o nosso equilíbrio, a nossa organização, para manter a nossa proposta, o nosso plano de jogo, atacar o adversário, pressionar no campo deles e não dar o espaço que eles acabaram encontrando em alguns momentos no primeiro tempo, para criar algumas jogadas que até ocasionaram algum perigo, apesar de que o nosso goleiro trabalhou muito pouco, mesmo eles criando e ficando um pouco mais com a bola do que o normal. No segundo tempo, nós mudamos um pouco a estratégia, reposicionamos a equipe. Primeiro nós começamos com o Azevedo mais por dentro, mais próximo do Elton, e trouxemos o Ricardinho para fazer o entre linhas pelo lado direito, para tentar quebrar essa marcação individual. Eles puxaram um volante para marcar o Felipe Azevedo e começou a abrir muito espaço para flutuação entre linhas. E a gente encontrou alguns espaços, só que a gente estava precipitando um pouco com chutes de fora da área, algumas tomadas de decisões na entrada da área onde a gente podia qualificar um pouquinho mais a última bola. Falei com eles no intervalo para a gente mudar o posicionamento do Felipe e continuar mantendo as movimentações, principalmente quando a gente começou a abrir os zagueiros para entrar no campo deles para jogar. E a gente quebrou a organização defensiva deles, conseguiu entrar com mais qualidade, conseguiu estourar por dois lados, desse lado aqui com o Rafael Carioca, do lado lá com o Pio ou com o Raul, e a entrada do Wesley para fazer um jogo mais de 1 contra 1 também, fez com que a equipe criasse uma série de oportunidades. Então, principalmente pelo segundo tempo do jogo, pela imposição nossa, pelo número de oportunidades, eu acho que nós fomos merecedores do resultado. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, né? E muita gente chegou a criticar o André porque ele caiu um pouquinho de rendimento, começou o ano muito bem, mas agora deu a volta por cima em um jogo daqueles. Chamusca, o que você observa nesse jogador e as suas principais qualidades? Bom, eu até falei depois fizeram essa pergunta para mim depois do clássico em relação ao Andrigo. Na verdade, ele não teve queda de performance, não. Eu até expliquei isso taticamente. O que aconteceu com o Andrigo, principalmente nesses dois últimos jogos. O jogo do Atlético do Paraná e o jogo contra o Fortaleza. Nós enfrentamos equipes que jogavam muito parecidas, com linha de 3 zagueiros, onde os laterais, tanto o Tinga no Fortaleza como o Jonathan no Atlético do Paraná, joga muito espetado na sua última linha. Isso obriga o seu extrema, seu homem de lado, a ter que descer muito e acaba trazendo um desgaste físico que é muito difícil o cara manter organização defensiva e depois ter força para chegar, criar, finalizar e ter a condição que às vezes ele precisa para estar num aproveitamento melhor, no que ele faz de melhor, que é o último terço do campo, principalmente na hora de finalizar. Então, eu isentei o Andrigo porque ele foi taticamente perfeito nos dois jogos, cumpriu muita função e acabou se desgastando para cumprir uma função tática definida pelo treinador. Então isso para mim, para o treinador, é muito importante. E fiz a seguinte colocação após o jogo do Fortaleza, que quando nós enfrentássemos um adversário que jogasse com uma linha de 4 e que não forçasse tanto o desgaste físico do Andrigo, ele voltaria a ter performance de novo, jogaria mais perto do gol. Um outro fator também que influenciou muito a melhora de rendimento dele, na segunda parte do jogo, quando eu tirei o Ricardinho, eu coloquei o Luigi para dar amplitude e botei o Andrigo mais uma vez por dentro, como foi uma parte do jogo do Atlético do Paraná. E ele acabou respondendo bem, a gente sabe do potencial, ele é ambidestro, ele finaliza muito bem, já tinha chutado uma bola na trave, já tinha chutado mais umas outras 2 bolas. Então era questão de tempo para entrar uma bola nele ali e ele conseguir finalizar, o que acabou acontecendo. Então o atleta a gente confia, é um jogador de um potencial muito alto. Claro que às vezes em um momento ou outro, por uma questão tática, vai perder um pouco de parte física, vai comprometer um pouquinho, mas isso também faz parte do jogo. Cabe a nós, e aí a comissão técnica tem que trabalhar para buscar um antídoto quando jogar contra esse tipo de adversário para a gente poder preservar um pouco mais o atleta. A gente lembra que ano passado a gente perguntava, Chamusca, 63 pontos é a pontuação necessária para subir e tal, e agora, 9 pontos é a pontuação necessária para classificar para a Copa do Nordeste, para a próxima fase? Não, porque ainda tem um jogo hoje à noite, que pode confirmar matematicamente. Se houver, por exemplo, um empate no jogo entre Salgueiro e CSA, aí a gente já está classificado
E eu só acredito na matemática, não acredito em mais nada no futebol que não seja matemática. Tanto que eu falo com meus atletas e todas as vezes que eu mostro a tabela como eu mostrei hoje, a importância dos 3 pontos, a importância da vitória, mas principalmente a gente daria um passo muito importante em busca de uma classificação, mas não consolidava, porque a gente depende do resultado. O que acontecer lá, nós estamos preparados para a sequência, que é CSA e Maceió e depois fechamento aqui com o Salgueiro. Voltamos a vencer na competição, mostramos o nosso poder de superação, não desistimos do jogo em momento nenhum, tivemos organização para poder, mesmo jogando contra o adversário que marca muito individualmente, muito forte, a gente conseguiu reverter um quadro que parecia um quadro difícil pelo início do jogo. Então eu estou muito contente por tudo isso. Alguém vai fazer? Só para entender a situação do Richardson. Uma virose muito forte, teve febre a partir de ontem à noite, acordou hoje também muito debilitado. O atleta, qualquer um de nós, né, que tiver febre, a gente está incapacitado de fazer qualquer tipo de atividade. Então, a gente tem um elenco muito qualificado para isso. E quando a gente faz essa alternância, eu gosto sempre de enfatizar, o Raul está preparadíssimo para jogar, entrou, fez um jogo espetacular, como ele já tinha feito na quarta-feira. Então essa é a vantagem que a gente tem, todo mundo em ritmo de competição, sair um entre o outro não tem problema nenhum. Inclusive quando nós recebemos a notícia do veto, era por volta de 11h30, meio-dia, a gente já organizou ali a situação de bola parada com os atletas, fez a palestra já com o Raul no lugar do Richardson e vamos recuperar o Richardson agora para a semana que vem, que a gente tem aí uma semana cheia com muitos jogos e a gente vai precisar de todo mundo.